Não deixe o medo decidir por você. Oiê, bom dia! Hoje, quando eu acordei, pedi ao Senhor uma palavra para compartilhar o devocional de hoje, né? E Ele me direcionou ao Salmo 91. Mas antes disso, algo me chamou a atenção. Ontem eu comprei uma Bíblia, né? Ontem chegou a Bíblia nova e o marcador estava no Salmo 51. Quando eu abri, eu encontrei uma oração de arrependimento, purificação, transformação do coração. Né? E em determinado momento, o salmista diz nesse salmo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. E isso me fez entender e pensar que antes de Deus nos usar para transmitir uma palavra, muitas vezes Ele trabalha primeiro dentro de nós, né? Ele limpa o nosso coração, Ele nos trata, Ele cuida das nossas emoções, confronta os nossos medos e nos ajuda a perceber se estamos falando pela fé ou apenas reagindo ao que estamos vivendo. E depois disso, quando pedi uma direção, ao Senhor, veio o Salmo 91. E aí eu pensei, né, mas o Salmo 91, né, tão conhecido, eu já falei dele várias vezes, né, por que novamente essa passagem? Gente, a palavra de Deus, ela permanece a mesma sempre, mas a nossa vida passa por momentos, situações e desafios diferentes em todo o tempo. Então, por isso, uma passagem que já lemos muitas vezes pode voltar a falar conosco de maneira muito específica, de acordo com aquilo que estamos vivendo naquele momento. Então, talvez o Salmo 91, ele tenha vindo hoje novamente para mim, justamente por isso. Não porque eu ainda não conhecesse, né, essa palavra, né, não saiba o que quer dizer exatamente, mas porque diante do que estou vivendo agora, Deus queria me fazer enxergar nela algo que o meu coração precisava ouvir novamente, né? Então, o Salmo 91, ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Percebe que o Senhor não começa falando sobre os problemas, sobre os perigos, né? Ou sobre aquilo que pode dar errado. Ele começa falando sobre aonde escolhemos permanecer, onde, né, devemos estar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar, gente, é permanecer, é fazer da presença de Deus a nossa morada, é buscar direção antes de agir, né? É colocar diante de Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos recomeços e também os nossos medos, né? E talvez você esteja começando algo novo, assim como eu, e aí Deus trouxe essa mensagem para mim e também para passar para você. Ou seja, a gente pode estar começando um novo trabalho, um novo projeto, um negócio, um tratamento, né, um ministério, uma nova fase da nossa vida, né? E justamente quando você decide começar algo, né, aparecem as dúvidas. Aparece o medo de fracassar, aparecem pensamentos dizendo não vai dar certo, você não vai conseguir, é melhor nem tentar. E, gente, às vezes essas palavras também podem vir de pessoas próximas, né? Não necessariamente porque essas pessoas desejam o nosso mal, né? Seja como for, mas também porque carregam seus próprios medos, né? Pelas experiências, pelas frustrações e inseguranças que já viveram, né? Então, a gente também pensa isso pelas nossas frustrações do passado, né? Então, por isso, precisamos ter cuidado para não transformar o medo de outra pessoa em uma sentença sobre o nosso futuro, e nem o nosso próprio medo, né? Nem toda palavra que chega aos nossos ouvidos precisa encontrar espaço dentro do nosso coração. Algumas palavras precisam ser avaliadas, né? A gente precisa levar até Deus, né? E deixar diante dele. Então, quando vir de outras pessoas ou mesmo dentro do nosso coração, faça isso, né? Porque quando aceitamos uma palavra negativa, ela pode gerar medo, confusão, né? E o medo pode gerar o quê? Insegurança. E a insegurança pode nos fazer desistir, gente, antes mesmo de tentar. Então, por isso o salmista, ele declara: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Gente, essa é uma decisão. Ele não está dizendo que controla tudo, ele não está dizendo que nunca terá dificuldade. Né? Ele não está dizendo que tudo acontecerá exatamente como planejou. Ele está declarando onde colocou a sua confiança. O Senhor é o meu refúgio. Então, isso que o salmista quer dizer pra gente, né? A nossa segurança não está em acreditar que nada dará errado. A nossa segurança está em saber que mesmo diante das dificuldades, Deus continuará conosco. Ele será o nosso refúgio quando sentirmos medo. Será a nossa fortaleza quando estivermos fracos, né? E será a nossa direção quando não soubermos o que fazer, né? E também, né? Será aquele que nos corrigirá quando precisarmos ajustar algo ali no caminho, né? Então, o Salmo 91 também diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo, ele não significa que devemos ignorar a realidade ou agir sem sabedoria, né?
Nós precisamos sermos prudentes o tempo todo. Ele nos ensina que não precisamos viver governados por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nem tudo o que aconteceu, né, com outra pessoa, ou já aconteceu com a gente mesmo, acontecerá novamente, né? Ou acontecerá com a gente. Nem toda história de fracasso será a nossa vitória, né? Nem toda palavra negativa se cumprirá. Nem todo medo precisa determinar os nossos passos. A fé não é fingir que os problemas eles não existem, né? A fé é olhar para a nossa realidade e ainda assim acreditar que Deus continua sendo maior do que aquilo que estamos vendo. É orar, é planejar, é aprender, é preparar e continuar, gente, caminhando, acreditando com fé. E reconhecer que podemos enfrentar dificuldades, mas que a dificuldade ela não significa que Deus está ausente, né? Que Deus não está com a gente. Muito pelo contrário. Mais adiante, o Senhor diz no Salmo 91, né? Estarei com ele na angústia. Deus não promete apenas estar conosco quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo, né? Ele promete estar conosco também na angústia, né? Então, no começo ele está conosco, durante as tentativas ele está conosco. Quando os resultados demoram, ele também está conosco. Quando precisamos aprender, ajustar, recomeçar, novos projetos, seja o que for, ele continua conosco, né? Então, talvez esta seja a palavra que o Senhor queira nos lembrar hoje. Não permita que o medo fale mais alto do que a presença de Deus. Não permita que uma palavra negativa tenha mais força do que aquilo que Deus está trabalhando dentro de nós, né? Não permita que a possibilidade de dar errado impeça você de descobrir aquilo que pode dar certo. Você pode conquistar os seus sonhos, sim, passando por cima dos seus medos. Mas também não caminhe movido pela necessidade, gente, de provar alguma coisa para alguém. Se alguém te falou algo que você não gostou, esqueça, entregue na mão de Deus, né? Caminhe debaixo da direção dele. Ore, planeje, busque sabedoria, aprenda o que for necessário. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. E coloque diante do Senhor o que você não consegue controlar, sua ansiedade, seus medos, seus pensamentos, seu nervosismo, né? Então, entrega na mão do Senhor e descansa. O Salmo 51, ele nos ensina a pedir, Senhor, limpa o meu coração. E o Salmo 91 nos ensina a declarar, Senhor, em ti eu confiarei. Então, primeiro, Deus trata o nosso interior. Depois, ele nos fortalece para enfrentarmos aquilo que está ao nosso redor, né? Então, talvez você esteja carregando uma palavra negativa que alguém pronunciou sobre a sua vida. Entregue essa palavra ao Senhor. Talvez você esteja com medo de dar um próximo passo, de começar. Entregue esse medo ao Senhor. Talvez você esteja confuso, inseguro, ou sem saber qual o primeiro passo dar. Fale com Deus. Você pode começar dizendo, Pai, tira do meu coração todo medo, a confusão e toda palavra negativa que eu aceitei. Limpe as minhas intenções, dirige os meus passos e me ensina a confiar em Ti, somente em Ti. E aí, gente, deixa fluir a oração, o Espírito Santo vai te conduzir, certo? E daí você vai falar com Deus com toda a sua sinceridade, com tudo aquilo que está no seu coração. E as palavras, elas vão surgindo, elas vão aparecendo, porque Deus conhece aquilo que você está vivendo e o que você também precisa. Então, hoje, faça essa declaração. Eu não viverei governado pelo medo. Eu não permitirei que palavras negativas decidam o meu futuro. Eu não caminharei para provar alguma coisa para alguém. Eu caminharei debaixo da direção de Deus. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Gente, que essa palavra fortaleça o seu coração e faça você se lembrar de que o medo não deve decidir uma história que foi colocada nas mãos de Deus. E se você gostou dessa mensagem, já deixa sua curtida, já siga o nosso perfil para que você possa receber mais palavras de fé, para que possa fortalecer o seu coração. Uma linda e abençoada semana para vocês. Beijos no coração e até o próximo devocional, se Deus quiser.